Relato do parto de Maria. Maria nasceu no dia 14 de maio de 2025. Ela hoje tá com 1 mês e 7 dias de vida e é uma bênção, tá sendo uma bênção na nossa vida. É muito melhor do que eu esperava, sinceramente falando. Então, assim, pra você que quer engravidar ou que tá grávida, tem luz no fim do túnel, sabe? Eu não tenho problema nenhum em romantizar a minha vida, minha gravidez, os primeiros meses que todo mundo fala que é caótico, que é horrível e que realmente é caótico, é muito desafiador, mas que também pode ser incrível e que é bom você olhar com esses olhos. E eu até incentivo que você olhe com esses bons olhos para esses primeiros meses, porque primeiro que na minha cabeça a criança sente, sabe, que realmente tá numa casa tranquila e que tá gostando desse momento em que você não simplesmente está contando o tempo passar, mas também para você aproveitar, porque de fato é muito real o que todo mundo fala, que passa muito rápido. Então vamos lá para o relato do parto de Maria. Maria nasceu no dia 14 de maio, mas eu posso falar que o meu relato de parto vai começar bem antes disso. Maria nasceu com 40 semanas e 5 dias, quase 41 semanas, né? E assim, isso já começa sendo bem desafiador. Eu preciso começar falando do meu relato de parto, da minha parte psicológica, porque esse final pra mim foi muito desgastante. A partir de 37 semanas, o bebê pode vir, o bebê pode nascer, né? É como se a gente ficasse em alerta o tempo todo a qualquer sinal do nosso corpo, a qualquer parte estranha do nosso dia, a gente já fica em alerta. Será que isso é um sinal? Principalmente para uma mãe de primeira viagem, né? Será que isso é um sinal de que o nosso bebê está chegando, está vindo? E no final das contas, o nosso psicológico mexe muito. O que as pessoas ao meu redor muito próximas estavam pensando, falando, mexia muito. E a cada semana, a partir das 37 semanas, isso foi sendo muito desafiador, gente, sinceramente. Porque as pessoas colocavam muita expectativa. E será que tá tudo certo? Será que tá tudo bem? Vai no hospital para ver se realmente tá tudo bem. E no final das contas, tá tudo muito bem, né? Aqui no Brasil a gente tem isso, que é como se o bebê pode nascer até 40 semanas. Não, gente, o bebê pode nascer até 42 semanas e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, né? O bebê tem o tempinho dele e, na minha cabeça, para a minha maternidade, tá? Para mim especificamente, falar para minha filha assim: filha, venha no tempo que você quiser. Foi um dos maiores atos para mim, tá, gente? De falar assim: eu tô fazendo isso por você, eu não estou sendo egoísta e venha no tempo que você quiser, porque pra mim isso foi muito difícil. Eu sou muito controladora, gosto de tudo organizado, de saber o tempo exato pra tudo na minha vida. Então, minha maternidade, sem dúvidas, começou ali. Eu fui uma pessoa que eu tive muitos pródromos. Eu espero que isso não aconteça com você. Mas eu tive muitos pródromos com dor antes realmente de entrar em trabalho de parto. Maria nasceu dia 14, mas uma semana antes eu já tive uma madrugada de muitos pródromos. No caso, o que são pródromos? São contrações de treinamento com dor. Então, não são contrações ritmadas. As minhas, às vezes, ficavam um pouco ritmadas, de 6 em 6 minutos, 6 em 7 minutos, mas não entrava em trabalho de parto ativo, né? Então, isso era uma coisa que me frustrava muito. Eu tive umas 3 noites de pródromos e não entrava em trabalho de parto. Quando foi no dia 13 de maio, fui até o consultório da doutora Gabi. Falei pra ela que eu não queria passar das 41 semanas. E esse também era meu prazo, tá, gente? Eu não queria passar das 41 semanas. E ela falou: não se preocupa, porque quando você faz 41 semanas, que é na sexta-feira, a gente vai até o hospital, você se interna e a gente induz o seu parto e tá tudo certo. E eu, ok, tudo bem. Mas aquilo ainda era algo que me angustiava muito. Angustiava muito minha família, sinceramente falando. E acabava que isso mexia muito com o meu psicológico. No dia 13, eu fui até o consultório da doutora Gabi. A gente fez o descolamento de membrana, que é uma das formas de indução do trabalho de parto. E depois a doutora Gabi fez: Massinha, relaxa, respira, faz uma sessão de acupuntura para estimular ainda mais o trabalho de parto. Só que vocês lembram que sou uma pessoa que eu tenho muitos pródromos. Então, quando chegou a noite, pós a sessão de acupuntura, eu ainda fiz um escalda-pés. E eu acho que pro meu corpo, sinceramente falando, foi muito estímulo, muito estímulo. E aí, realmente, deu 8 horas da noite, eu estava com muitos pródromos, muitas contrações de treinamento, com muita dor. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês entenderem um pouco, assim, porque eu me contorcia. E isso acontecia, gente, a cada 3 minutos. Então, assim, de 8 horas da noite, vocês imaginam o meu desespero, o desespero de Joca. Porque, realmente, pra mim, aquilo era contração de trabalho de parto. E se não fosse, até onde eu iria aguentar? E onde é que isso iria parar, sabe? Então, isso era uma coisa que me tirava muito do sério, sabe? Eu não sabia, né, até onde isso iria. E se não fosse me levar ao trabalho de parto, eu não iria aguentar, sinceramente. Tava o tempo todo em contato com a doutora Gabi, com minha doula Amanda, com Lorena, minha amiga, né?
que acompanhou todo o meu trabalho de parto. E quando foi 6 horas da manhã, eu não tinha dormido a noite toda porque eu estava com pródromos de 3 em 3 minutos. Então vocês imaginam, né? Eu não conseguia dormir. Eu fechava o olho, assim, de exaustão e via já, logo em seguida, eu tinha uma contração. Gente, foi muito difícil, muito difícil. Quando deu 6 horas da manhã, eu não aguentava mais, não aguentava. E a doutora Gabi me ligou. E que foi aí que, sinceramente, o meu chão, assim, parece que abriu um buraco no meu chão. Por quê? Porque ela me ligou falando que a Amanda, minha doula, estava indo até minha casa, mas que provavelmente a Amanda, logo em seguida, ia voltar para a casa dela. Porque talvez à noite a gente precisasse dela para o meu real trabalho de parto ativo. Mas que, assim, eu não tava em trabalho de parto. Aquilo era somente pródromos, contrações de treinamento. E eu falei pra ela, doutora, eu não aguento. Eu tô muito exausta. Lorena, quando me encontrou, né, também veio até minha casa na quarta-feira de manhã e falou assim: não tô te reconhecendo, né? Você tá acabada. E eu tô acabada. Eu não dormi. Então, assim, é uma exaustão absurda. Não é só a dor, é a exaustão também por não tá conseguindo dormir. E eu falei pra ela, eu quero ir pra uma cesárea, porque realmente não tá valendo a pena pra mim. O processo não tá valendo a pena pra mim. E aí, gente, que aí começa, não, então vamos devagar, vamos ver as suas possibilidades. Porque eu já tava com 40 semanas e 5 dias, né? Então, assim, a gente já tinha outras possibilidades. Uma das possibilidades que foi o que aconteceu, tá? Eu já vou emendar pra esse lado. Era eu me internar, ir até o hospital português, me internar, tomar uma anestesia precoce, né? Tomar anestesia de forma precoce, porque eu não estava em trabalho de parto, mas que me desse um respiro, pra eu realmente conseguir respirar, pra eu conseguir relaxar um pouco, dormir um pouco, nem que seja 1 hora. E eu ficava repetindo isso o tempo todo. Eu só preciso de 1 hora. Eu preciso de 1 hora de sono. Eu preciso respirar, relaxar por 1 hora. E foi isso que aconteceu. Nessa quarta-feira, no dia 14 de maio, foi o dia que caiu o mundo em Recife, que literalmente tudo parou. A gente saiu de casa, era 11h30 da manhã, meio-dia, a gente tava no hospital. Eu já tava revoltada com o Joca, gente, porque o Joca, assim, super devagar no carro, eu me contorcendo de dor, e ele assim, ó, a passeio, passeando, mas tudo bem, passou. Chegamos no hospital, me internei, entrei na sala de parto mesmo, né, que era ali onde a gente iria ficar, e tomei analgesia. Isso era 1 hora da tarde, certo? De 1 até 2 horas, eu dormi, eu relaxei. Assim, foi um sonho, gente. Era exatamente o que eu precisava. Então, assim, isso é muito importante falar. Cada parto é um parto. Cada parto tem uma experiência. Eu sei que quando a gente fala de um parto vaginal, certo? Porque um parto normal, uma cesárea pode ser considerado um parto normal e tá tudo certo. Mas, assim, quando a gente fala, tem vários meios pra você chegar a isso, sabe? Não é só simplesmente sua bolsa estourar, não é só simplesmente você começar a ter contrações de treinamento ritmada. Não foi o meu caso, isso não aconteceu comigo. Eu em nenhum momento entrei em trabalho de parto ativo. Eu tive que entrar em trabalho de parto ativo, certo? Então, assim, tomei analgesia, dormi por 1 hora. E a doutora Gabi me acordou e falou assim: Massinha, vamos tentar estimular o teu trabalho de parto? Eu fiz, bora, eu tô pronta. Daqui eu só saio com Maria, sabe? Era realmente o que eu precisava, aquela analgesia. Quando colocaram a ocitocina em mim, que é uma forma de você estimular o trabalho de parto, Maria não gostou. Os batimentos de Maria caíram, e aí na hora, obviamente, tiraram, e a gente começou a discutir outras formas de estimular o meu trabalho de parto. E aí foi que a gente decidiu que iam estourar a minha bolsa. Estouraram a minha bolsa na hora, gente, isso era uma coisa que vale a pena falar. Maria sempre esteve muito encaixada. Muito encaixada. Quando Gabi fez o descolamento de membrana em mim, e quando ela foi fazer, eu fiz, Gabi, arrasa, descola tudo. Arrasa, faz tudo. E ela falava pra mim, mas assim, eu tô tocando na cabeça de Maria. Ela tava muito encaixada. Ela virou quando eu tinha 32 semanas e sempre esteve na posição certinha pra vir ao mundo. E quando eu pensei em ir pra uma cesárea, eu pensava muito isso, porque assim, Maria tá tão encaixada, tá tão certinha, sabe? Ela tá pronta pra vir por um parto vaginal. E eu tava querendo meio que tirar isso dela. Mas tudo certo. E eu tava... E de coração, gente, se eu fosse pra uma cesárea, tava tudo muito certo. Porque eu queria muito que o processo valesse a pena pra mim. Como eu falei. E aí, quando estouraram minha bolsa, Maria desceu, sabe? Ela desceu bonitinho assim. E foi aí que realmente, isso já era 3 horas da tarde, eu me levantei. E deixa eu falar uma coisa. No meu caso, tomar analgesia precoce deu muito certo. Mas tem vários riscos de realmente um parto normal não se desenvolver da melhor forma quando você toma analgesia precoce, certo? Você não pode entrar na banheira, você não pode ir para um chuveiro de água quente, seus movimentos ficam muito mais limitados. Então, assim, quando foi 3 horas da tarde, que a analgesia começou a sair, meus movimentos voltaram um pouco. Eu já tava em pé, já tava, né, voltando a sentir um pouco, assim, mas você fica muito mais limitado. Então, eu meio que tive que forçar vários movimentos ali para realmente a analgesia ir embora e eu conseguir fazer com que eu dilatasse mais,
certo? Então, isso é importante pontuar, porque, né, pode parecer um paraíso, mas é aquilo, né, gente? Tem seus prós e seus contras para tudo na nossa vida. E aí, realmente, tomei a analgesia, foi indo embora. Eu comecei a fazer vários movimentos. As minhas contrações foram ficando ritmadas e, realmente, eu fui cada vez dilatando mais. Eu não queria saber quantos centímetros de dilatação eu tava, sabe? Mas eu sabia que meu trabalho de parto estava se desenvolvendo. Obviamente, aí começa aquela hora querida, quero ir ao banheiro. Aí todo mundo, vai no banheiro, vai no banheiro. Fui no banheiro, obviamente não consegui ir ao banheiro, porque não era o banheiro. Já era Maria chegando na hora do expulsivo. E aí, realmente, gente, a cada contração eu começava, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Doutora Gabi deitando no chão, todo mundo animadíssimo, né? Liga pra pediatra, vem doutora Catarina, tá chegando, Maria tá chegando, todo mundo. E assim, gente, eu tô arrepiada, não sei se dá pra ver, porque... arrepiada e emocionada, né? Porque falar disso sempre é de muita emoção. Esse momento do trabalho de parto é incrível. É de muita conexão. Abaixa as luzes, bota estrelinha no céu, aumenta o som, todo mundo chegando, chega o anestesista, todo mundo pega na mão, Maria vai nascer, Maria vai nascer, Maria tá chegando, ela tá chegando, sabe? E assim, meu expulsivo foram, sei lá, 4 contrações. Foi muito rápido, muito rápido. E que eu devo isso muito à minha fisioterapia pélvica. Eu devo muito isso ao que eu estudei também de trabalho de parto, sabe? Eu sabia o que eu tava fazendo naquele momento, assim. Eu acho que um fato positivo de eu ter tomado anestesia antes e nesse momento do expulsivo eu não tá com nenhuma anestesia, eu tinha muita noção do meu corpo, eu tinha muita... Lorena fala até isso pra mim, né? Eu não entrei na partolândia. Eu sei, gente, assim, dos mínimos detalhes do que aconteceu no meu parto. Dos mínimos detalhes. Da música, quando a música tocou, sabe? Quando a minha música com Joca tocou, Teus Olhos tocou, sabe? Que realmente foi quando começou o expulsivo. Quando tocou Fogo Abrasador, né? Que, assim, é outra música que a gente adora muito, assim. E que a gente já tava com Maria em nossos braços. Então, assim, eu lembro de detalhes muito específicos do meu parto. E isso é muito legal. Muito emocionante, assim, de se falar. E aí foi muito maravilhoso. Eu tive Maria na banqueta. Joca tava atrás de mim. Eu tava com os pés em doutora Gabi. Lorena tava do meu lado. Foi incrível, porque a doutora Gabi virou pra Lorena e fez: você quer pegar a Maria, né? E minha amiga, né? Minha melhor amiga, assim. E ela fez: eu quero. Eu falei: meu Deus, que incrível, assim. Minha amiga que vai pegar a Maria pela primeira vez e me dar Maria, sabe? E aí, eu tive o expulsivo. Realmente foi muito rápido, porque eu falei pra vocês, né? Eu me internei de meio-dia. Maria nasceu de 17h34. Então, assim, foi muito rápido. E tanto é que a doutora Catarina chegou assim, ó. Como eu falei, Recife estava aquele caos. Eu entrei, quando começou meu expulsivo, Maria nasceu muito rápido. Então, assim, quando ligaram pra doutora Cata, não deu muito tempo, sabe? Mas ela chegou a tempo, ela que examinou Maria. Até chamaram o pediatra de plantão, a pediatra de plantão. Mas, né, ela simplesmente só assistiu ali o parto, porque foi a doutora Cata que fez todos os procedimentos com Maria. E, gente, sinceramente, foi incrível. Foi maravilhoso. Foi uma experiência única na vida. Foi realmente transformador. A minha conexão com o Joca, a minha conexão naquele momento, a minha conexão, o meu maternar, sabe, começou muito ali. E foi incrível. Foi incrível mesmo. Eu sei que vocês podem ter algumas perguntas específicas em relação ao parto e eu estou 100% à disposição para responder. Não tinha como ser um vídeo tão curto, né? Eu talvez divida esse vídeo em parte 1 e parte 2. Mas eu queria muito falar do meu parto de uma forma detalhada, mas que não ficasse tão longo. E eu sou muito incentivadora do parto normal, né? Sempre fui. Mas eu acho que, assim, eu sou incentivadora de um parto que seja de fato normal, sabe? Nunca ultrapassaria limites para ter um parto normal e iria para uma cesárea feliz da vida. Eu acho que meu parto ensinou muito pra mim, pra Joca, pra minha família. Vocês não têm noção. Porque realmente você esperar o momento que um bebê tá pronto pra nascer é de você deixar seu egoísmo de lado e falar: vai, bebê, sabe? Você já vai começar aqui, né? Nascer no seu momento, quando você realmente estiver pronto. E pra mim foi muito importante isso, passar por isso. Gostou do vídeo? Curte, comenta e é isso. Qualquer dúvida, pode falar, manda no direct e eu respondo. Beijo, gente. Tchau.